Gravando. Isso. Bom, então vamos voltar lá. Vamos ver se não cai de novo. Aqui realmente onde eu tô tá chovendo muito. Então, voltando aqui, uma das coisas importantes que a gente vai falar é que a coisa importante é que a gente vai. Tem todo um discurso aqui no comecinho, justificando porque a gente vai adotar o sistema de escalas, o sistema de escala natural. Não é o sistema de escala natural, né? Tem vários sistemas de escala natural. A gente vai estudar o sistema de escala natural do Planck, né? Que ele tem algumas vantagens, né? Então, só falando aqui, né? A cosmologia é o estudo do universo ou do cosmos tratado como um todo. Então, e como é que a gente vai fazer disso? Tratar todo o universo aqui como um todo, né? Todo, assim, um todo, toda na sua dimensão e em toda a sua extensão no tempo. Isso só num livro só, né? A gente vai ter aqui umas 200 e tantas páginas para estudar isso. Como é que a gente vai ser feito? Né? A gente vai fazer isso com uma simplificação, né? Porque o universo ele é feito de planetas orbitando estrelas, os coletivos de estrelas estão as estrelas estão arrumadas em galáxias, galáxias são ligadas gravitacionalmente em clusters, e até os clusters estão ligados gravitacionalmente com superclusters, né? Como é que a gente trata disso tudo num livro? A ideia é fazer uma simplificação, né? Tudo vai ser tratado de uma maneira bem smooth, né? Deixando a coisa bem lisa, né? Sem tratar muito dessas superestruturas do universo. Né? Só nos últimos 2 capítulos que vê mais detalhes sobre outras coisas. Alguém entrando aqui. Entrou? Ué? Entrou. Thaírson. Tá, então aqui a gente já está falando, Thaírson, do livro. Bom, Tranquilo? então, e aí ela faz uma analogia aqui da cosmologia com a cosmetologia, né? Com estudos de cosméticos. Né? Que os cosméticos, o que eles fazem é eles alisam espinhas e rugas na face das pessoas, né? A cosmologia também faz isso, ela dá uma alisada assim na estrutura do cosmos, né? As galáxias não são as galáxias são alisadas para você poder traçar tudo de uma maneira mais simples, né? Você tem que dar um jeito de modelar e simplificar a estrutura que você quer tratar. É... Então, e aí a gente tem várias perguntas, como tem ela faz uma analogia com esse pintura aqui do Gauguin, né, que está aqui, ó, da onde nós viemos, o que nós somos, o que, para onde estamos indo, né? E é a mesma pergunta que os cientistas cosmólogos fazem, né? E a gente até acrescenta coisas a mais, né? Do que o universo é feito, o universo é finito e infinito, né, na sua extensão espacial. O universo começou em algum tempo no passado, ele vai terminar em algum tempo no futuro. Essas são as perguntas que os cosmólogos se põem. Né? E aqui outra coisa, então, e tratando com essa estrutura vasta, a gente tem que tratar com distâncias que são muito largas, são muito grandes, objetos que são muito pesados, né? E escalas que são muito grandes.
E os cosmólogos geralmente acham um sistema de unidades internacional ele é inconveniente para isso, né? O metro é extremamente pequeno, o quilograma é absurdamente é, pequeno para tratar estruturas, o segundo é absurdamente breve, né? Então a gente pode usar outras unidades para fazer isso que foram desenvolvidas pelos astrônomos, né, durante muito tempo. Se vocês já devem ter visto, se fizeram astronomia, a gente tem por aqui, a gente tem, por exemplo, a unidade astronômica, né, que é a distância da Terra até o Sol, né, que nas unidades métricas dá 150 milhões de quilômetros, ou 1,5 vezes 10 a 11 metros. Né? Então, essa escala já é grande, mas ela é conveniente quando você está tratando do sistema solar. Né? Se você estiver tratando outras distâncias, por exemplo, as distâncias que estão as estrelas, a unidade astronômica já é muito pequena. Né? Para fazer isso, a gente, para essas medidas, ou a gente pode usar o ano-luz, né, que é a distância que a luz percorre durante um ano, né, que são mais ou menos 10 a 10 metros, ou a gente pode usar 10 a 10 metros, não, desculpa, 10 a 15 metros. Ou a gente pode usar a outra unidade que os astrônomos gostam muito, que ela saiu inicialmente de medição, que são os parsecs. Né? O parsec acontece assim, quando você observa uma estrela relativamente perto, ou uma estrela perto do sistema solar, quando a Terra está numa posição da órbita, ele vê a estrela numa certa posição do céu. Quando a Terra se mexe, né, 6 meses depois, está no outro lado da órbita, essa estrela teve uma pequena mudança de direção por causa do efeito de paralaxe. Né? Então, quando você faz isso com uma estrela e ela tem uma mudança de ângulo de 1 segundo de arco, né? Você pega os 360 graus, divide por 60 e divide por 60. Né? Porque dividindo um grau, você dividindo por 60 vai dar 1 minuto de arco, dividindo de novo por 60, dá 1 segundo de arco. Né? Quando a estrela está numa distância que dá essa diferença de paralaxe de 1 segundo de arco, a gente fala que a estrela está numa distância de 1 parsec. E esse 1 parsec equivale a 3,9 vezes 10 a 16 metros. Né? É algo da ordem de 3 anos-luz. Por exemplo, a estrela mais próxima da gente é a Próxima Centauri, né, que é uma estrela relativamente fria, perto do Sol. Ela está a 1,3 parsec. Né? Então, se você mede a distância dela no céu hoje e daqui a 6 meses, dá um pouco menos de 1 segundo de arco, né, na diferença da posição dela. E aí, outras distâncias, só para considerar, né, a gente está a 8.500 parsec do centro da nossa galáxia. Opa, pegou alguém.
Entrou? Entrou. Olá, Giovanni. Né, então a gente está a 8.500 parsec do centro da nossa galáxia. Né? A nossa galáxia toda, ela tem mais ou menos uns 30 mil parsec de tamanho. Né? Em anos-luz são 100 mil anos-luz. Então, para tratar tamanhos dentro da galáxia, o parsec é uma boa medida. Né? Mas para distâncias intergalácticas, por exemplo, entre as galáxias, porque se as estrelas já estão longe entre si, as galáxias estão muito mais longe entre si. Né? Para medir distâncias entre galáxias, a gente usa 1 milhão de parsecs, que é um megaparsec. Né, que dá 3,09 vezes 10 a 22 metros. Né? Por exemplo, Andrômeda, que é uma galáxia grande que está perto da gente, ela está a uma distância de 0,76 megaparsec. Né? A Andrômeda também é conhecida como a M31, né? Que é um dos catálogos de objetos que foi feito quando? No começo. Foi no começo do século passado, acho. Que são nebulosas, eram objetos nebulosos que tinham no céu que ninguém sabia exatamente o que era. Né? E a Andrômeda, uma galáxia está perto da gente, ela está se aproximando da gente, daqui a uns bilhões de anos vai se chocar com a nossa galáxia. Aí a gente vai virar uma galáxia só. Né? E a gente está a 15 megaparsecs do aglomerado de Virgo, né, que é o aglomerado de galáxias mais próximo da gente. A gente também está indo em direção a esse aglomerado. Tudo bem até agora? Vou ter que checar de vez em quando aqui se está tudo em paz. Tá tranquilo. Bom, Tudo certo. tá. Então, e outra unidade de massa, quilo também é muito pouco. A unidade de massa que a gente usa é a massa solar, né? Solar mass. Né? A massa do Sol equivale a que a gente usa esse símbolozinho aqui, né? O M grande com esse círculo com um ponto no meio. Ele é 1,99 vezes 10 a 30 quilos, né? A massa total, por exemplo, da nossa galáxia, a gente não sabe, porque a gente está no meio da galáxia, né? É muito difícil observar as coisas aqui. A gente tem... A galáxia é muito grande e a gente tem que ficar olhando muitas coisas, né? Na galáxia, então a gente tem que identificar cada uma das estrelas e ir somando isso. Isso dá muito trabalho de fazer, é muito difícil. Né? Mas a gente estima-se que a massa da nossa galáxia seja 10 a 12 massas solares. Né? Seria um trilhão de massas solares. Né? Não só em estrelas, mas em gás e em poeira. Né? A gente olhando, por exemplo, o centro da galáxia, a gente sabe que tem muita poeira lá. Bom, aí também tem a gente usa também de comparação a luminosidade do Sol como um padrão, tá? Que é quanto de energia o Sol radia, né, em forma de luz. Né? E essa luminosidade é 3,83 vezes 10 a 26 watts. Que tinha que estar em letra maiúscula. Bom, a luminosidade total da nossa galáxia, ela também não é conhecida com precisão, né? Mas estima-se
que seja 3 vezes 10 luminosidades do Sol. Né? Seriam 30 bilhões de sóis. A luminosidade, equivalente a 30 bilhões de sóis. Em um ano dá 3,16 vezes 10 a 7, né? São 30 mil, 300 mil segundos. 300 mil, são 30 milhões de segundos. Não. Um ano são 30 milhões de segundos. Mas aí ano geralmente também fica muito curto para certos eventos, né? Então se usam unidades maiores, que seriam os mega-anos, seriam 1 milhão de anos, né? Dá 3 vezes 10 a 16 vezes 10 a 13. E às vezes, quando você está ligando com a idade do universo, a idade do universo é da ordem de giga-anos, né? Giga-years, né? Que é 10 a 9 anos. A idade estimada do universo é de 13,7 bilhões de anos. Mas além de lidar com essas coisas, esses objetos, dimensões muito grandes, tem que ligar com coisas muito pequenas também. Porque no começo do universo, a gente tinha uma matéria muito quente e densa, feita de partículas elementares, né? Você no comecinho do universo, quando perto do Big Bang, ligeiramente depois, se estima que tinha um plasma lá de quarks e gluons misturado com neutrinos e elétrons e fótons, né? Estavam fazendo lá uma grande sopa que é a que deu origem ao universo. Né? E aí a gente tem que ligar também com coisas pequenas que são da ordem de partículas, né? E aí a cosmologia também herdou muitos, muitos termos que veio da física de partículas, né? Então a gente muitas vezes tenta em medir energia, em vez de medir energia em joules, a gente mede energia em electronvolts, né? Que é a energia que um elétron ganha quando submetido a uma diferença de 1 volt. Né? A unidade de conversão para isso aqui, ó, é 1 electrovolt, é 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. E aí a gente mede também com as energias de repouso, né? Tem partículas nesse caldo inicial, tem partículas que são criadas e destruídas o tempo todo, né? Aí você tem a energia de massa de um elétron, né? Que é aqui o equivalente, né? Seria a massa do elétron vezes C ao quadrado, né? A famosa fórmula do Einstein. Isso aqui dá 511 keV, ou 511 mil electronvolts, né? Ou 0,511 MeV. Isso aqui é um número que a gente conhece bem, que a gente vai usar bastante, né? Assim como, né, aqui, imaginar aqui que a energia de repouso de um elétron é meio MeV, e a energia aqui de repouso de um próton, né, a energia necessária para criar um próton, é da ordem de mais ou menos mil MeV. Né? Então, aqui, só para ter uma noção das coisas, né? Um próton ele é 2.000 vezes mais pesado do que um elétron. Né? Então, mas quando você para pensar assim,
Essas unidades que a gente está falando aqui, ó, unidades de metros, né, megaparsec, quilogramas, massas solares. A gente está usando massa solar porque é a massa do nosso Sol aqui. Né? A gente usa segundos, metros e quilos, porque a gente pesa alguns quilos, a nossa altura é da ordem de 1 metro, né? A gente está usando ano porque é o tempo que a Terra leva para dar a volta em torno do Sol, né? E a gente usa isso aqui porque é a gente, né? E a gente usa muitas coisas porque a gente tem 10 dedos, né? Que a gente usa essa escala decimal. E muitas das escalas, a massa, por exemplo, é porque a gente gosta das propriedades da água, né? Agora, outra criatura no universo, né, de outros seres de outros planetas, não tem esse Sol, podem ter outras dimensões, não vão ter 10 dedos, podem até não ter água, uma vida baseada em que o solvente seja metano. Então, eles teriam outros sistemas de unidade. Mas um sistema de unidades que ele seria mais natural, não ligado à cultura da gente, seria sistemas de unidades naturais. Né? Esse sistema de unidades naturais, eles usam como base constantes na natureza. Né? Que são, por exemplo, todo ser em todo o universo tem as mesmas leis naturais. Então, lá ele sente a lei da gravitação, né? Lá tem a mecânica, ele tem a lei da gravitação, então ele conhece o G. Não interessa muito qual que é a unidade do G que ele está usando, né? A gente usa aqui que o G é 6,67 menos 11 metro cubo por quilo por segundo ao quadrado, né? Lá também vai ter uma unidade que vai depender de comprimento por quilo e por tempo ao quadrado. Mas você não sabe quais são essas unidades que ele está usando, né? Mas ele vai ter o G dele medido, né? E ele vai conhecer a velocidade da luz. Não vai ser 300 mil metros por segundo, mas ele vai conhecer a velocidade da luz. Quer dizer, ele tendo ciência, né? Ele vai conhecer que existe uma velocidade limite, tem a velocidade do eletromagnetismo, e na mecânica quântica, ele vai chegar aqui e vai saber que tem uma constante de Planck. Né? Então, o que ele pode fazer é pegar essas constantes e transformar elas, a partir dessas unidades, a partir dessas constantes, que essas são universais, ele criar as unidades dele. Né? Por exemplo, você pode ter o comprimento de Planck, que a gente vai ver, isso tem outras implicações depois, mas depois a gente vê. Né? Você pode combinar essas unidades, né? Se você pegar aqui a constante de gravitação, OH, e dividir pela velocidade da luz ao quadrado, tira a raiz quadrada, isso aqui é metro. Né? Então, isso aqui é uma escala natural. Essas constantes, elas existem em todo o universo. Isso aqui dá uma escala natural. É absurdamente pequena, né? 10 a menos 35 metros, mas ela é igual em todo o universo e ela é interessante porque ela seria uma escala interessante para o começo do universo, né? Quando a gente estiver vendo o comecinho lá no Big Bang, isso aqui é meio que uma escala natural para o Big Bang, mas a gente vai ver isso depois. Aí a gente pode fazer outras combinações com isso, né? E você tem aqui a massa de Planck, um tempo de Planck, né? Aí você pode derivar outras coisas com ele também, que é aqui, por exemplo, a energia de Planck,
Né, vocês veem aqui que são números relativamente pequenos, né? 10 a menos, aqui a massa é 10 a menos 8 kg. O tempo é absurdamente pequeno, 3,59 vezes 10 a menos 44 segundos. A energia de Planck aqui, é 1,9 vezes 10 a 9 Joule, ou 10 a 28 electronvolts. E aí a gente pode juntar também com isso, a gente pode juntar também a constante de Boltzmann, né? Que aí a gente cria uma temperatura de Planck, né? Que a gente pode, deixa eu só, né? E aí o que a gente pode fazer também, é que se faz em muitos lugares, é assim, nessas unidades a gente chama tudo isso de 1. A gente coloca aqui a velocidade da luz é igual a 1, a constante de Boltzmann, o H cortado e a constante aqui da gravitação universal, tudo isso a gente chama de 1, né? Isso simplifica um pouco os cálculos, tá? Apesar que pode ficar um pouco confuso, porque na hora que você fizer tudo isso aqui, você chamando C, K, H e G igual a 1, isso aqui pode ficar um pouquinho confuso, né? Porque aí unidades guiam muito a gente quando a gente está fazendo coisas, né? A gente sabe que, por exemplo, tem uma coisa de mc ao quadrado, a gente sabe que isso aqui é energia, né? Quando a gente tem quilo vezes metro quadrado por segundo quadrado, a gente sabe que isso é energia. Se a gente chegar a isso daqui e fazer que o C é igual a 1, né, aqui a unidade da energia vai ser diretamente massa, né? Quer dizer, nas unidades, se você fizer isso aqui, C igual a K igual a H igual a G igual a 1, basicamente todas essas unidades aqui, o que sobra é massa, tá? Então vocês podem fazer as contas, mas se você fizer essas coisas aqui igual a 1, essas constantes igual a 1, o que acaba sobrando aqui fica tudo com unidade de massa, né? Então, fica meio difícil de você ter ideia exatamente o que está acontecendo. Então, nesse livro, e em muitos livros, o pessoal faz isso mesmo e já joga essas unidades fora, né? Então, em vários livros, a energia, por exemplo, está sempre em unidade de massa. Então, a gente perde um pouquinho a, a noção do que é energia, o que é realmente massa, né? Então, a autora aqui, ela nesse livro, ela vai manter, tá? Ela, mesmo sendo até adotado C, K, H e G igual a 1, ela vai manter essas fórmulas, né? Essa equação de Einstein, ela vai continuar fazendo m igual a c quadrado. Nos outros livros, as equações, a equação de Einstein ficava E igual a mc. Desculpa, E igual a m, né? Apesar que aqui o que a gente está fazendo vai ser, como eu falei, vai estar incorreto, né? Porque afinal essas constantes são igual a 1. Mas fica mais claro de entender o que é que está sendo feito, né? Então, aqui só para falar, então, ela fez algumas ponderações, né? Que a gente vai mexer com distâncias que vão desde o comprimento de Planck, né? Que o comprimento de Planck aqui é 10 a menos 35 metros, até 4 megaparsecs.
né? Que o megaparsec, o megaparsec era 20. Cadê a distância aqui? O megaparsec, ele é 10 a 22 metros, né? Então a gente está indo de 10 a menos 35 metros até 10 a 22 metros, né? Então ele vai estar cobrindo uma escala aqui 10 a 4, né? Então é 10 a 26. Então a gente vai estar cobrindo uma escala de magnitude de 61 ordens de magnitude, né? Para tratar o universo desde o seu comecinho até a dimensão que ele tem hoje, né? Então a gente vai precisar de bastante imaginação para poder entender todo esse, né, todo esse range de distâncias, né? E a gente tem que ficar sempre ligado que a cosmologia ela tem que estar sempre ligada com dados experimentais, né? Em tempos antigos, a cosmologia se baseava em observações, mas observações assim do dia a dia, né? Os antigos egípcios, por exemplo, eles conheciam o quê? Eles conheciam as planícies do deserto, né? O Vale do Nilo e o céu azul em cima disso, né? Então eles imaginavam assim que o universo deles era uma terra plana. Atualmente a gente está pensando em terra plana também, né? Mas algumas pessoas, não. Né? Que era representada pela deusa Geb, que nem está nessa pintura aqui. Pelo deus Geb, na figura 2, era coberto com um domo, um domo sólido, que era a deusa Nut, né? E aqui você tinha Ra indo do leste para o oeste, carregando o Sol. Essa aqui era a cosmologia deles. Né? Os gregos, eles deduziam pelas suas observações que a Terra e a Lua eram esféricas, né? Já foi uma grande melhora além da Terra plana. E que o Sol ele devia estar muito mais longe da Terra do que estava a Lua, né? Então a distância da Terra até as estrelas é muito mais grande do que a Terra no seu diâmetro. Baseado nesse conhecimento, eles imaginaram assim que tinha duas esferas, né? No universo deles. A Terra você tinha uma esfera onde estava o Sol, né? E tinha uma esfera onde estava cercado, onde estavam as estrelas, né? Que era uma camada onde as estrelas estavam colocadas. E tinha uma outra camada entre a Terra e a esfera celeste, tinha uma camada em que estava o Sol, a Lua e os planetas, né, com seus sistemas complicados de epiciclos e deferentes, né? E cosmologia está aplicado em observações, né? A gente tem que deixar isso claro que a gente tem que deixar nossos dados aplicados em observação. É muito diferente fazer isso, que é muito difícil pegar dados de cosmologia. A gente basicamente não tinha até o século passado, né? O primeiro mesmo que a gente teve de cosmologia, dado que a gente teve de cosmologia, foi com a radiação cósmica de fundo em 1900, na década de 60, que deu o Nobel para o Penzias e o Wilson, né? Mas a gente tinha algumas coisas, né? E a gente tem que lembrar que é tudo muito difícil de realmente ver, né?
Por exemplo, o Copérnico, quando propôs que o modelo centrado no universo com o Sol no meio do universo, trocando a Terra no centro do universo para colocar o universo lá, ele não tinha evidência nenhuma, né? Porque, assim, se você pensar, a Terra roda em torno do Sol do mesmo jeito que o Sol roda em torno da Terra. Se você tiver só os dois, não dá para dizer quem roda em torno um do outro, né? Que os dois estão girando em torno de um centro de massa, né? Fica claro que o Sol fica no centro quando você tem os outros planetas, né? Mas quando você tem só Terra e Lua, quando você tem só a Terra e o Sol, não fica claro quem está girando em torno do outro, né? Os dois estão girando ao redor de um centro de massa. Quando você coloca os outros planetas, isso muda de figura, né? Mas assim, o Copérnico ele fez essa suposição porque ele achava que assim ficava mais fácil. Ele achava que assim fazia mais sentido, né? Mas o movimento da Terra mesmo, a primeira evidência que a gente teve que a Terra se move só apareceu em 1728, né, quando a gente descobriu a aberração da luz estelar, né? Que a aberração da luz estelar, deixa eu só parar um pouquinho aqui. Deixa eu só stop sharing. Deixa eu só parar, porque lá no século XVIII, a gente descobriu a aberração estelar, que a luz das estrelas, conforme a Terra está se movendo, deixa eu só compartilhar outra. Peraí, deixa eu achar onde estava. Isso, agora sim. A aberração estelar é que a posição das estrelas no céu, elas se alteram um pouco porque a Terra se move. Isso foi a primeira evidência que a Terra se mexia, primeira evidência experimental. E só veio no século XVIII. É aqui, ó. É aqui, ó. A luz ao chegar aqui, né? Essa daqui essa aqui é a luz chegando na Terra em comparação com o sistema de referência da fonte da luz, né? Ela emite a luz e a luz chega na Terra, né? Mas conforme a Terra se move, você observa essa luz daqui. Deixa eu só avançar um pouquinho aqui. A luz sai da estrela aqui e chega na Terra aqui, né? Então, a estrela está aqui, mas você vê ela atrasada. Você vê aonde ela estava quando ela emitiu a luz, né? Então, isso aqui que é aberração. Isso aqui só foi descoberto no século XVIII, né? Foi a primeira evidência que a Terra se movia, né, em relação às estrelas, né? E aí, se vocês quiserem, esse aqui é um site da Wikipedia, que descreve. Então, aqui você vê as estrelas um pouco diferente da posição que elas deviam estar, porque a Terra está se mexendo. Isso é uma prova inequívoca de que a Terra se mexe, né? Tá bom. Então, essa aqui é a aberração da luz.
E deixa eu voltar para lá onde eu estava. Está aqui a aberração da luz, que apareceu no século XVIII, né? Então, e aí você tinha também um outro movimento da esfera celeste, segundo o modelo dos gregos, né? Que você podia, a esfera celeste realmente podia estar se mexendo. Não faz muito sentido, mas você não tinha nenhuma evidência experimental que falasse que a Terra se mexia, né? Até que em 1851, né, 3 séculos depois da morte do Copérnico, é que apareceu as experiências do Foucault, que mostrou que a Terra se mexe. Não, e essa foi, com o pêndulo de Foucault, você tem uma medição inequívoca que a Terra está girando. E isso que faz com que dê a impressão que a esfera celeste é que gira em torno da gente. Mas é assim, a primeira evidência mesmo, inequívoca, foi no século XIX, 1850, né? E aí a gente tem... Então, isso são ideias. Aí a gente tem o nosso modelo atual do universo, que ele veio de um Big Bang quente, né? Uma grande explosão quente, que é o modelo que a gente tem, e que o universo está se expandindo, inicialmente de uma condição densa e quente, relativamente à condição atualmente que a gente tem, que é fria e tênue, né? E essa expansão ainda está acontecendo hoje, né? E aí a gente vai, a partir daqui, a gente vai começar a trabalhar com essas ideias. Então, esse aqui é o que a gente tem. A gente tem esse modelo do Hot Big Bang, né? Que é o que está sendo adotado hoje, né? Que é do começo do universo, em que a moderna cosmologia ela tá alicerçada. Né? Essas aqui são as bases da nossa cosmologia. Né? Que aí a gente vai começar a ver nos próximos capítulos algumas ideias como isso, né? Aí a gente vai começar a mostrar algumas observações fundamentais que dão a ideia desse modelo de Big Bang, né? Que o universo ele começou quente e denso, né? Aí antes disso, deixa eu passar aqui uma outro para e mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se está por aqui. Então, esse aqui também é um quadro da Wikipedia, que ele também está certinho, que fala aqui das constantes das unidades de Planck, né? A gente tinha até... eu só, antes de chegar nesse, era para ter ido no outro. Além desse, tem o... esse aqui, que é o Net... tá aqui. Isso. Então, antes de falar, é que tem o sistema de unidades de Planck, mas tem outros sistemas que também são... que a gente chama de unidades naturais. São todos meio parecidos, mas não tem só o de Planck, né? Esse aqui, essas são as constantes que a gente usa, né?
Mas uma constante, essa aqui todas a gente deve estar acostumado, né? Que é a velocidade da luz, constante da gravitação, constante de Planck, tem a constante da força de Coulomb, tem a carga elétrica, tem a massa do elétron, a massa do próton, a constante de Boltzmann, né? Além dessas, tem uma outra constante que ela já é adimensional, mas ela é muito importante em teoria quântica de campos, que é o alfa. As expansões que a gente faz em teoria quântica de campos, elas são geralmente baseadas nesse alfa aqui, e a teoria quântica de campo funciona bem porque esse número é pequeno. Ele é 1 sobre 137, então ele é um número pequeno. Mas tem outras unidades naturais, além da de Planck, né? O Planck usa essas daqui, tá? Mas seria possível usar as unidades um pouquinho diferentes, que seria aqui as unidades Stoneway, né? Que ele usa, né? Aqui você usa no Planck, ele está usando uma carga elétrica que é proporcional à raiz de alfa, desse alfa aqui. E o Stoneway, ele usa em vez de usar aqui a carga elétrica, ele põe o alfa aqui, proporcional a 1 sobre H. Né? Então, eles são um pouquinho diferentes, né? Mas é possível fazer isso. Tem algumas opções, né? Geralmente ligada a como você escolhe a presença desse alfa. Né? Aqui no Planck, ele usa o alfa para tirar a carga elétrica. Tá? Aqui no de Stoneway, por exemplo, ele usa o alfa para tirar a constante de Planck. Né? E aí depende da opção que você faz, né? Para tirar é geralmente ligado com esse alfa. Né? Então você tem essas várias opções. O sistema mais famoso de se usar em unidades naturais é o de Planck. Que então é mais ou menos isso. Planck. Tá, que vai ser esse daqui. Então, a história boa da constante do sistema de Planck, que tem várias coisas. Existem várias histórias de que o universo não pode ser. Os comprimentos, eles não podem ser. Não pode existir comprimentos infinitamente pequenos, porque daria complicações em vários problemas. Tem, por exemplo, radiação de ponto zero. Tem que explicar. Quando você tem um vácuo, o vácuo ele é cheio de coisas, né? Várias coisas acontecem no vácuo. Né? Você pega uma caixa e você tira todo o gás que ele tem lá dentro. Você pega uma caixa fechada e você tira todo o gás que tem lá dentro. Aí você tem o vácuo, o chamado vácuo. Mas lá dentro da caixa ainda tem um monte de fótons devido à radiação que tem nas paredes da caixa. Fica uma radiação de corpo negro dentro da caixa. Aí, para tirar essa radiação, a gente colocaria as paredes da caixa à temperatura de 0 Kelvin. Aí as paredes da caixa não emitiriam. Mas mesmo assim, ainda resta uma radiação lá dentro,
que é chamada radiação de ponto zero, né? Só que essa radiação de ponto zero, ela é bem caracterizada, é medida, a gente sabe que existe, só que ela tem um complicador muito grande. A densidade espectral dela vai com ômega ao cubo. Ômega ao cubo é uma densidade espectral muito interessante porque ela é invariante de Lorentz. Se você tiver se você estiver andando dentro dessa radiação com uma certa velocidade, você vê uma distribuição ômega ao cubo. Se você aumentar de velocidade, você continua vendo ômega ao cubo. Então é invariante pela velocidade que você está andando. Só que ômega ao cubo é assim, as frequências elas vão aumentando. Então você tem espaços cada vez menores e você tem fótons cada vez mais energéticos, né? E como você tem fótons mais energéticos com frequências mais altas, né? Se você integrar toda a energia que tem nessa radiação de fundo, essa radiação da infinita então você teria que a energia do vácuo ela é infinita. Tá? Então, vários argumentos. Então, o que se acha para não ter essa radiação infinita, se coloca a gente usa um termo cutoff, a gente faz um corte nessa radiação e fala que a partir de uma certa distância pequena, não existe mais radiação menor do que aquilo ou não existe dimensão menor que aquilo para poder ter aquela radiação. E vários cortes que a gente faz se usa o comprimento de Planck. Então, se imagina assim, que abaixo dessa distância não existe nada menor. Tá? Você não pode dividir algum comprimento no espaço menor que uma distância de Planck. Né? Sendo que assim, é 10 a menos 35 metros. As menores dimensões que a gente conseguiu medir até hoje, tanto com os melhores microscópios que a gente tem para ver tamanhos, são os grandes aceleradores de partícula ou os detectores de ondas gravitacionais. E os dois, eles vêm em distâncias da ordem de 10 a menos 18 metros. Né? Então, a gente aqui está muito longe de poder realmente ver se esse aqui é o limite do tamanho do universo. Já se fez cálculos que se a gente tentar fazer um acelerador de partículas para medir essa dimensão, você teria que fornecer tanta energia numa região do espaço, que essa região do espaço se transformaria num buraco negro. Então seria impossível você medir distâncias comparáveis com a dimensão de Planck. Né? Pelo menos com a tecnologia que a gente imagina dos aceleradores de partículas. Né? Então, as distâncias de Planck também tem isso de interessante. Né? E essas aqui são as principais que a gente tira o comprimento, a massa, o tempo e a temperatura. E aí a gente pode derivar as outras unidades, né? Área, volume, energia, força, densidade, aceleração, frequência. E aí a gente... E aqui é que a gente entra na escala de Planck. A escala de Planck é quando o universo era muito pequeno, muito denso. Né? Você vê que aqui a energia aqui é muito alta. Ó. A temperatura aqui é muito alta, é 10 a 32 Kelvin. E as dimensões são muito pequenas. Né? Então,
essa escala de Planck seria a escala do Big Bang, né? A escala do começo do universo. Com uma temperatura muito alta e dimensões, massas muito pequenas. Então, isso aqui é o universo. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes depois. É só dando assim uma avant premiere que a gente tá. Isso aqui seria então a escala de Planck, que seria uma escala compatível com o começo do universo. Tá bom? Pessoal, perguntas? Tranquilo? Tranquilo? Eu tenho uma pergunta. Diga, Thais. Sobre aquela questão de 1 segundo de arco lá para se medir, né, o O parsec. parsec? Isso. Aquilo dali é o ângulo que se mede, digamos, dos 2 pontos da elipse da órbita, né, da Terra. É do triângulo retângulo dos dois? Que ângulo é esse? É do triângulo retângulo. Espera aí, deixa eu Mas só é achar da uma minha. figura. Ah, do triângulo retângulo. Deixa eu só achar uma figura aqui. Aqui deve ter. Essa acho que é boa. Deixa eu compartilhar aqui a figura. Tá, essa daqui então é a figura para você medir Deixa eu aumentar um pouquinho. Então tá aqui, ó. Aqui embaixo, essa aqui é a órbita da Terra ao redor do Sol, né? Aqui a Terra está aqui hoje, aqui 6 meses depois, né? Aí aqui no céu você observa uma estrela, né? E aí você vê ela nessa posição comparada com as estrelas mais distantes, né? Aí você vê ela aqui. 6 meses depois, você observa a estrela de novo e ela está aqui. Tá? Aí esse ângulo que forma aqui, quando esse ângulo é 1 segundo de arco, né? É 1 grau dividido por 60 dividido por 60, essa distância aqui, ó, aqui da base até a estrela, essa distância é de 1 parsec. Entendi. Então é Entendeu? só uma relação trigonométrica ali, só a Sim, relação sim. de ângulos com a unidade, a distância, né, do Sol, né, para a Terra. Sim, porque é uma coisa que você consegue medir, né? Você consegue medir esse ângulo. Mas vejo que é uma medida complicada, né? Você tem que medir e comparar a posição daquela estrela com as estrelas que estão muito longe. Então, esse tipo de medida aqui, ele só vai funcionar para estrelas que estejam razoavelmente perto da Terra. Entendi. Né? Assim, ó, a estrela que está mais próxima da Terra, que é a Próxima Centauri, esse ângulo é 1 segundo de arco. Um pouquinho menor. 0,80 e pouco de segundo de arco. Então você consegue medir isso daqui só para estrelas que estejam razoavelmente próximas da Terra, né? Aí para estrelas que estão mais distantes, aí a gente usa outros métodos para medir a distância. Aqui, ó, a Próxima Centauri, ela está a 1,3 parsec ou 4,3 anos-luz. Né? 1 parsec equivale a 3,26 anos-luz. Né?
Então, uma unidade até que eu gosto mais é o ano-luz. Os astrônomos usam muito o parsec porque é uma coisa que eles medem, né? É uma coisa medível, né? O ano-luz, ele não é medível, né? Então, é assim, o parsec né, medível. Por isso que eles gostam de parsec, né? Mas a... o ano-luz é uma coisa mais óbvia, mas assim, não dá para você medir. Isso aqui é medível, né? Tudo bem? Tá claro aqui o parsec? Perfeito. Tá bem explicado. Tá bom, mais alguma pergunta? Então, eu não falei até. Eu passei que vocês devem ter olhado, lido no texto, né? Mas é muito interessante que né? Onde é que estava aqui? Peraí, cadê a guia? Não está aqui. É no próximo capítulo, né? Não, vai ser no próximo capítulo, nesse pedaço aqui do. Então, aí a gente vai ver aqui no próximo capítulo coisas para fazer essa medida, né? Mas fazer medida não. Quais são fundações, observações fundamentais, né? Uma observação fundamental é que o céu à noite ele é escuro. Tá? A gente vai ver aqui que não é trivial essa história do céu à noite ser escuro. Outra coisa que tem a ver com aquela coisa a gente homogeneizar para poder descrever o universo, deixar ele liso, né? É transformar ele num universo isotrópico e homogêneo, né? Você, em qualquer direção que você olhe o universo, ele deve ser igual, e em qualquer posição que você veja o universo, ele deve ser igual, né? E aqui você tem, uma das coisas que a gente vai ver que o redshift, conforme você observa uma estrela, se ela está se afastando da gente, a luz dela tende para o vermelho. E devido a uma característica do universo, esse redshift ele é proporcional. Esse desvio para o vermelho, ele é proporcional à distância em que essa estrela está, né? Então, para objetos que estão muito longe, o jeito de medir, que você não pode ver a paralaxe, o jeito de medir a distância é usar o desvio para o vermelho desse objeto, né? Então, isso são observações, isso é muito importante, que atualmente tem até uma tensão na cosmologia por causa porque é proporcional à distância. Conforme você mede essas estrelas estão se afastando, a distância é proporcional à velocidade. E essa constante proporcionalidade, quando você mede num tipo de experimento, está dando um valor, no outro tipo de experimento está dando outro valor. E já está muito longe do desvio padrão, né? Então, está dando uma certa tensão aí na cosmologia, qual dos experimentos estão certos, ou então se você está medindo com o desvio padrão que você está chegando nessas medidas, está subestimado. Né? E a gente vai ver aqui alguns diferentes tipos de partículas, que a gente vai precisar disso aqui também para ver, né? Aqui, ó, o livro aqui ele já está adotando. Então, uma das coisas que a gente tinha falado naquele livro é o seguinte, que esse aqui é o livro de 2017. E a gente tinha outro livro de 2003. No livro de 2003, ele iria colocar que a massa do neutrino era zero, né?
E a gente já sabe atualmente que a massa do neutrino não é zero. Ela é muito pequena, né? Ela é menor que elétron-volt, né? É quase da ordem, mas ela é menor que elétron-volt. Então, são essas coisas de pegar textos mais recentes para trabalhar, porque a física ela vai mudando, né? Quer dizer, não é que os neutrinos agora têm massa, é que se achava que os neutrinos não tinham massa, não tinham massa. A gente não tinha precisão bastante para medir a massa dos neutrinos. Agora a gente tem. Então o universo era muito melhor quando os neutrinos não tinham massa, era mais simples. Agora saber porque que eles têm massa está muito complicado, né? E você vai ver isso e aí vai ser as medidas da radiação cósmica de fundo que a gente já viu na aula passada. Esse aqui acho que já são as medidas do. Aqui não está, mas esse aqui já acho que já são as medidas do Planck. O Planck acho que saiu em 2017. O Planck terminou em 2017. E depois a gente entra no outro capítulo. Tá bom? Pessoal, então acho que por hoje o que eu tinha que falar era isso. Vocês teriam mais perguntas? Não. Vão lendo agora o livro, os próximos, as duas primeiras sessões do próximo capítulo. Né? As sessões lá da. Tranquilo? Tudo bem? As sessões lá da. O que era? Por que o céu é escuro? E. Opa. Porque o céu é escuro e espaço homogêneo isotrópico. E a gente volta então na terça-feira. Na terça-feira, então, às 3 da tarde, né? Tá bom? Tá Deixa eu certo, só então. falar, parece que vai ter 2 novos alunos no curso, que eles são da. Puxa, como é que. Como é que eu. Eles são da oceanografia, mas como é que é o termo que eu. Como é que é o termo que vocês usam? Espera só um pouquinho. O João me mandou. Eu achei até engraçado, ele não falou oceanólogos, ele. Já disse bem. Oceanologia, oceanólogos, oceanologia. Então, na aula que vem deve ter mais 2 alunos. Vamos ver se eles vão conseguir fazer as coisas. Mas que cosmologia acaba sendo curso bem para físico mesmo. Não... Mas vamos ver. Tá bom, então a gente continua terça-feira. Tudo bem? Certo, então. A gente vai lá então, tá bom? Tá bom, tudo de bom para vocês, até fiquem bem. Bom feriado, segunda é feriado, né? Sim. Bom Sim. feriado. A gente se Igualmente. vê terça, tá bom? Tudo de bom. Até terça, então. Até logo. Valeu, valeu. Tchau, Até tchau. logo, até logo.